fecha aqui o parêntese. Bom, nessa obra, o Senhor não apenas começa a boa obra em nós, mas a completa. E aqui, quem souber de cabeça pode citar o texto. Acho que o presbítero Otávio sabe. Filipenses 1,6. É ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quase. Assim, né? Quase. É aquele que começou a boa obra. Ah, tá. É. Aquele que começou a boa obra em nós, há de Estou plenamente completá-las. certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Muito bem. Então, Calvino, nesse final aqui, ele irá analisar inúmeros textos. Esse é um deles. E ele comenta o seguinte sobre esse texto. Portanto, Deus começa essa boa obra em nós, despertando o amor em nosso coração, o desejo e o zelo pela justiça, ou, para que falemos mais adequadamente, inclinando-nos à justiça, plasmando, dirigindo-nos o coração. Contudo, a consuma firmando-nos na perseverança. O que Calvino está dizendo nada mais é do que um breve comentário sobre o texto. Ora, é o Senhor quem faz toda a boa obra em nós. E ele executa essa boa obra em nosso coração de tal modo que o nosso coração é inteiramente movido em direção a ele. E então, a partir desse momento que ele transforma o nosso coração, nós então passamos a caminhar com ele. E isso resulta em perseverança. Isso aqui serve como quase que um introito, ou um resumo, nós podemos dizer, de tudo o que ele irá dizer durante esse fim de capítulo que nós estamos estudando. Então, o primeiro ponto é justamente isso. Se nós não podemos produzir nenhuma boa obra real, ou seja, no termo completo do de boa obra, por aquelas razões que nós já vimos, então faz-se necessário que o Senhor comece essa boa obra em nós. Okay? Bom, e como Deus faz isso? Primeiramente, na obra da regeneração, Deus muda a nossa vontade. Eu vou pedir para Mariana, leia para a gente, por favor, se você estiver com a Bíblia aí, em Ezequiel 36, 26 a 27. Então, nós temos a ideia de que o Senhor, ele opera em nós a boa obra. E em que consiste essa boa obra que nos transforma? A primeira delas é mudar, propriamente dito. É o que está escrito lá em Ezequiel 36. Quando quiser, Mariana. Só um minutinho aqui. Tranquilo. É 36, 26, 27? Isso. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Excelente. Ou seja, é um texto muito conhecido, a ideia de que o Senhor, ele tira o nosso coração de pedra, aquilo que é insensível e, podemos resumir, morto, e nos dá um coração de carne. E ele muda o nosso mais profundo, ou melhor, muda o mais profundo do nosso ser, a ponto de que nós realmente seguimos os caminhos dele. Perceba que o texto aí não diz que ele mudará o nosso coração para que nós tenhamos a possibilidade um dia, quem sabe, de andarmos nos caminhos dele. Não. É para que nós façamos a vontade dele. Esse é o intuito da regeneração. E o que nós vimos nas semanas passadas é que ninguém, absolutamente, faz alguma coisa contra a sua vontade. Ao menos que seja, por isso, obrigado. Por exemplo, alguém é torturado a ponto de morder a língua e se suicidar. Você não quer realmente suicidar, mas, enfim, vocês entenderam o que eu estou dizendo. O ponto é que tudo que nós praticamos vem da nossa vontade. Ela é a força motriz que dirige o nosso ser.
E essa vontade vem justamente do coração. E se o Senhor diz que mudará o nosso coração, então é óbvio que na regeneração ele inclina o nosso coração para as coisas dele. E falando sobre esse texto, Calvino diz: portanto, quando Deus nos converte ao zelo do que é reto, uma pedra se transforma em carne e está eliminado tudo quanto é de nossa própria vontade. O que toma seu lugar procede inteiramente de Deus. Digo que a vontade é suprimida, não até onde é vontade, pois que na conversão do homem permanece íntegro o que é da primeira natureza. Digo ainda que a vontade é feita nova, não no sentido em que comece a existir, mas que ela muda de má para boa. Ou seja, da mesma forma que quando nós estamos no estado de morte, a nossa vontade ela não é eliminada, quando o Senhor, na regeneração, ele transforma o nosso coração, nossa vontade também não é desconsiderada. Não, ela simplesmente muda de má para boa. A má vontade que nos levava a querer e desejar o pecado todos os dias da nossa vida e nos enveredarmos na rebeldia contra o Senhor, agora é transformada em uma boa vontade, que se inclina para fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Isso é fruto única e exclusivamente da regeneração. Mais uma vez, nós podemos olhar para o texto e o que o Senhor diz? Eu tirarei de vós o coração de pedra. Pense, é óbvio que isso é uma metáfora, mas pense em quão engraçado seria imaginar isso de forma literal. Já imaginaram alguém fazendo uma cirurgia para arrancar o próprio coração e colocar um novo? Fazer um transplante de coração em si mesmo? Isso é impossível, completamente impossível. É óbvio que aqui o sentido não é literal, mas da mesma forma que é impossível alguém fazer um transplante do próprio coração, é impossível para o ser humano que está com o coração empedernido, longe do Senhor, conseguir modelar a sua vontade, mover o seu coração em direção a Deus. Ele precisa fazer isso na regeneração. Então, assim sendo, fica evidente que a vontade é serva acompanhante da graça, nunca o contrário. Vamos contextualizar aqui. A teologia nos dias de Calvino, e hoje não é diferente, ela ensinava que a graça, ela acompanhava e servia à vontade. Em que sentido? O Senhor quer salvar alguém. Ok, esse é um ponto. Então, o que ele faz? Ele disponibiliza graça para essa pessoa. Só que essa graça, ela depende, para ser eficaz para a salvação, da escolha da vontade do homem. Essa era a ideia que estava em voga e não é diferente nos nossos dias. A tal da graça preveniente é justamente essa. O entendimento era que a graça, ela serve à nossa vontade. Vamos exemplificar. Não precisa responder, mas quantos de nós já ouvimos a seguinte frase? Ora, Deus até quer salvar as pessoas, mas se elas também não fizerem a parte delas, o que Deus pode fazer? Deus dá todos os meios necessários para a pessoa ser salva. Ele vai lá, coloca alguém pregando o evangelho, coloca alguém discipulando, coloca alguém confrontando o pecado. Ele dá o necessário para a pessoa enxergar a verdade. Mas se ela não quiser, ela não vai ser salva. Percebam que isso é parcialmente verdade. Realmente, como nós vimos, quando a regeneração ela impacta o nosso ser, ela muda a nossa vontade. Mas a causa e efeito nessa expressão está invertida. Não é quando a vontade quer que nós somos salvos, mas somos regenerados. É o contrário. É quando nós somos regenerados, a graça faz efeito em nosso coração, então a nossa vontade começa a querer as coisas do Senhor. Nunca o contrário. A graça não é serva da vontade. Ao contrário. A nossa vontade para ir a Deus depende única e exclusivamente da graça do Senhor. De outro modo, o título do capítulo evidencia: nada procede da natureza corrompida do homem. Nossa vontade não pode gerar a si mesma. Ela não pode transformar a si mesma. Ela não pode domesticar a graça. É por isso, não só por isso, mas
Esse é um dos grandes motivos para nós afirmarmos que a graça ela é irresistível. Ora, meus irmãos, se a vontade é movida pela graça, como resistir à graça? Quem pode fazer isso? Quando a graça impacta o nosso coração, nós vamos. Nós vamos. Não tem o que fazer. Mas agora, se a graça, para ser eficaz, depende da nossa vontade, aí nós temos um grande problema. Nós temos um problema insolúvel. Porque, como nós sabemos, se Deus deixar a salvação na nossa mão, que seja 1%, nós não seremos salvos. Nós não seremos salvos. Tem uma frase, eu não lembro se foi em um livro ou em uma palestra, ou os dois, do C.S. Lewis, que várias palestras dele viraram livros depois, né? O próprio Cristianismo Puro e Simples, inclusive eu acho que é no Cristianismo Puro e Simples. E ele diz, né? Nós percebemos o quão mal nós somos quando paramos para prestar atenção o quão difícil é para nós fazer o que é bom. É mais ou menos assim a frase. E aí ele dá alguns exemplos. Dentre eles, o seguinte: o que é mais fácil? Perdoar alguém ou odiar alguém? Ou, não vamos nem ao outro extremo. Perdoar alguém que nos ofendeu ou simplesmente não perdoar alguém que nos ofendeu, continuar magoado. Quando nós tentamos perdoar, nós percebemos o que é mais difícil. Por que eu estou dizendo isso? É justamente para explicitar que, se depender da nossa vontade, nós não alcançamos. Nós não alcançamos. A vontade não pode ser senhora da graça. De forma que a graça queira agir, mas a vontade barra. Ou então dá vazão para a graça do Senhor agir. Não, não pode. É o contrário. A vontade é escrava, é serva da graça, assim como era escrava do pecado antes da nossa regeneração. Mas não é isso que nós vemos, não é verdade? Nós vemos os predicados divinos serem subjugados pelas imperfeições humanas. Olha, eu até admito que Deus é soberano, assim, ele controla o tempo, ele controla as estações, ele coloca reis e depõe reis. Daniel fala isso. Mas quando se trata do coração humano, o homem tem que querer, né? Não é assim que funciona. Mais uma vez eu digo, ninguém faz nada se não quiser. É fato que ninguém vai a Cristo se não quiser. Mas este querer, esse mover da vontade, necessita da graça. Depende unicamente da graça. Sobre isso, Calvino diz: eu, porém, contendo que tanto nas palavras que citei do profeta, quanto em outras passagens, duas coisas se expressam claramente: que o Senhor não só corrige nossa vontade depravada, ou antes a extingue, como também Ele mesmo põe em seu lugar uma boa. Até onde a vontade é precedida pela graça, nisso permito que a chame serva acompanhante. Mas uma vez que a obra do Senhor é reformada, isso se atribui erroneamente ao homem, que obedeça à graça preveniente em virtude da vontade como serva acompanhante. Antes de passar a palavra para Mariana, pontuar aqui duas coisas que Calvino coloca. Quando ele diz que a nossa vontade é extinta, ele está se referindo evidentemente à vontade má, à vontade depravada. Deus a reduz para colocar no lugar uma boa. Beleza. E quando ele diz que ele até permite que a graça seja chamada de serva acompanhante, ele está dizendo nada mais do que a graça ela serve ao propósito da redenção, não que ela seja serva da vontade. Por isso ele diz no final que é indevido atribuir ao homem, é errôneo atribuir ao homem que ele próprio obedece à graça de Deus em virtude da sua própria vontade. Não dá. É sempre o contrário. Graça comanda a vontade. Se não tiver graça, então a vontade fica solta e escrava do pecado. Sempre tem alguém acima da nossa vontade. Sempre. Mariana. Gente, eu fiz uma analogia muito louca na minha cabeça, então vocês estavam falando sobre isso, estava explicando a respeito disso, e eu me lembrei
da primeira lei de Newton, da lei da inércia. Pode ser uma associação completamente nada a ver, mas na minha cabeça fez muito sentido. Um objeto só tende a entrar em movimento a partir de um momento em que existe uma força sobre ele. Se depender dele, ele vai permanecer parado. Ou o contrário também, né? Ele tende a ficar em movimento a partir do momento que ele está em movimento retilíneo, a não ser que uma força pare ele. Mas pensando no princípio de que ele está parado, ele não vai se mover a não ser que exista uma força sobre ele para se mover. Eu fiz essa analogia na minha cabeça enquanto você falava. Nossa vontade é má e a gente não consegue, digamos assim, alcançar a graça de Deus por nós mesmos, a não ser que a própria graça, uma força externa, nos atinge. Eu não sei se ficou claro ou se confundiu ainda mais vocês, mas juro, eu jamais pensaria em física, gente. Eu só sei que isso veio na minha cabeça de forma muito aleatória, mas para mim fez muito sentido. Eu achei excelente e corta para os dois lados, né? Você pode falar tanto sobre que a graça ela precisa mover a vontade do homem a Deus, como também ela precisa restringir o movimento mal da alma humana. Nossa vontade está inclinada, movimentando-se para o mal. É quem que refreia isso? É a graça. E é ao mesmo tempo... Pronto, é um ótimo exemplo. Pensa na vontade do homem como diz a minha esposa, né? Eu amo essa expressão, degringolando, ladeira abaixo, assim, caindo. E se afastando do Senhor. Se algo não aparar, é água morro abaixo. Não tem como. Não tem como. Ela vai chegar até o final. Então algo precisa pará-la. Mas esse algo não apenas precisa parar, mas precisa fazer com que ela volte ladeira acima. A graça faz essas duas coisas. Ela nos para, ela nos refreia a vontade má. E ela nos impulsiona para a vontade boa. É o que Calvino diz. Não nas leis de Newton, mas exatamente isso. Deus, a graça, ela tira a vontade má, ela refreia essa vontade má, ela extingue essa vontade má e coloca no lugar dessa vontade má uma vontade boa, que aí sim se inclina para Deus. Muito bom exemplo, muito bom mesmo. Só tira a mãozinha da tela, Mariana, que senão eu vou esquecer que você tinha levantado, eu vou olhar e vou... Eu esqueço que tem que tirar, desculpa. Não, normal. Eu também nunca lembro de pedir. Vamos lá. Até aqui, meus irmãos. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, dado o silêncio. Vamos adiante. Então, Calvino ele segue demonstrando que todos os bens da alma vêm de Deus. Qual é o primeiro bem que ele pontuou aqui? Mudança de vontade, certo? A regeneração faz isso, ela muda a nossa vontade. Esse é um bem. Ok. Então, ele continua falando e embasando essa ideia dele, demonstrando que todos os bens que nós possuímos, eles provêm de Deus. E aí nós vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Aí eu vou pedir para duas pessoas abrirem mais dois textos para a gente. Isadora, meu bem, abre, por favor, Efésios 1:4. E Felipe, meu mal, abre, abre Ezequiel 11:19 para a gente, por favor. Eu vi que o Otávio deu uma risadinha quando eu falei meu bem. Eu falei, é o time perfeito para insultar o irmão dele. Excelente, parabéns. Foi bom, né? Foi bom. Foi Vai ficar muito gravado bom. no YouTube da igreja, assim. Daqui 50 anos vai ter gente assistindo isso aqui. É bom ver eu falando mal do... E vão ver o presbítero, né, coadunando com isso. Né? Retiro o que eu digo. Retiro o que eu digo. É a nossa colaboração para a cápsula do tempo da igreja, né? Vamos lá. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Pode ler o 5. Eu esqueço que corta o versículo. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Excelente. Nos escolheu nele. Nele é quem?
nessa frase, nesse texto? Vocês lembram? Cristo. O Cristo, exatamente. Nos escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Bom, o princípio do bem na eleição vem de Deus. Nós somos eleitos por Deus. O bem primário que nós podemos ter. Por que primário? Porque, digamos assim, ele vem antes de todos. Foi na eternidade que o Senhor escolheu todo o seu povo. E isso vem dele. Não vem de nós. Nos escolheu em Cristo segundo o beneplácito da sua vontade e nos predestinou. Certo? Segundo o bem que Calvino pontua, é o próprio querer o bem que provém da fé. E a fé provém de Deus. Eu poderia ter colocado um texto aqui, mas aqui Calvino ele não faz nenhuma citação, por isso que eu não pus. Mas nós podemos dizer, o texto clássico de Hebreus, né? Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Poderíamos. Vejam, se nós somos eleitos, esse é o bem. É o princípio de toda a salvação. A salvação começa quando? Na eleição. É o primeiro passo. Sem esse, não acontece nenhum outro. Certo? Mas não apenas isso. Quando nós olhamos para nós mesmos, o querer o bem provém da fé. Ninguém quer estar com Deus sem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, tudo que nós fazemos é pecado. Ok. E a pergunta que fica é, de onde vem essa fé? Vem do próprio Deus. Então, se o querer o bem vem da fé, e a fé vem de Deus, logo, querer o bem vem de Deus. A eleição vem de Deus, o querer o bem também vem dele. O novo coração vem de Deus. Ezequiel 11:19, Felipe. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Muito bom. Lê o primeiro trecho de novo, por gentileza. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Ótimo, até aí. Dar-lhes-ei um só coração e espírito novo porém dentro deles. Percebam que a expressão coração de pedra não acontece somente no texto que a Mariana leu, acontece aqui também. O ponto é que esse texto ele traz mais um detalhe. Porei dentro deles espírito novo. Porei. Quem está dizendo? Deus. Ezequiel, apesar de ser um dos profetas assim, mais difíceis de ler, talvez seja o nosso maior aliado no que diz respeito a falarmos em monergismo, né? Ou a ação de Deus em salvar sozinho. Ele faz do jeito que ele quer. Porque não são poucas as expressões que Ezequiel usa para dizer exatamente isso. Olha, tem um povo aqui que está inanimado, completamente perdido, um espírito depravado, um coração de pedra, morto. E Deus, vez ou outra, no livro de Ezequiel, na verdade, vez ou outra não, várias vezes ele diz, eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei aquilo. E o povo, o que fez? Nada. Só foi pecador mesmo. O exemplo clássico disso é qual? O Vale de Ossos Secos. O que o Vale de Ossos Secos faz? Não é nada, tá morto, tá seco. E aqui ele repete a expressão coração. Lembrem-se que coração não é sentimento na Escritura. Nós temos que ter isso bem claro. Coração na Escritura é o centro de todo o nosso ser. É o centro da nossa vida, da nossa alma. É aquilo que dirige todas as outras esferas ou todas as outras faculdades do nosso ser. Razão, a vontade, o sentimento, tudo que nós temos vem do coração. Então, quando Deus diz que mudará o coração, ele não está falando que ele vai fazer você chorar. Ele está dizendo que mudará mais profundo do seu ser. Colocará um coração novo. E sobre esse texto, Calvino comenta: Deus não poderia reivindicar para si mais claramente e subtrair de nós tudo quanto há de bom e reto em nossa vontade, do que atestando que nossa conversão
é a criação de um novo espírito e de um novo coração. O que é a conversão, se alguém te perguntar? É a criação de um novo espírito e de um novo coração. E quem pode fazer isso por si mesmo? Ninguém. Mas vamos usar a analogia do médico, né, do cirurgião. Você imaginou que engraçado seria se nós pegássemos uma cirurgia de coração? Tá lá o médico, abriu o peito da pessoa, tá lá com o bisturi, com o coração ali do lado para fazer o transplante, mexendo ali, aí de repente a pessoa que tá deitada ali pega, viu, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Não dá certo. Não dá certo. Da mesma forma, não funciona dessa maneira com o Senhor. Nós não temos o que ajudá-lo. Nós não temos no que auxiliá-lo de forma alguma. De forma alguma. Tudo o que nós temos, mais uma vez, é podridão. É inanição. E Calvino usa uma expressão excelente. Ele reivindica para si, Deus, tudo o que existe em nossa regeneração. E ele subtrai de nós tudo o que nós poderíamos achar que é bom e reto. Olha, eu tenho aqui muita fé. Não é sua. Olha, eu sou uma pessoa muito amorosa. Não vem de você esse amor. Olha, eu faço isso, aquilo. Não vem de você. Deus subtrai tudo o que nós temos. Ou que nós julgamos ter. Porque nós não temos nada. E na regeneração é a mesma coisa. Bom, então vamos pegar o argumento até aqui. Calvino ele começa o capítulo. Lembrem-se, vale aqui fazer aquela escala de novo. Ele está falando do conhecimento de Deus como Redentor. Então ele fala sobre o pecado, ele mostra como o pecado ele afeta a nossa vontade, nós não temos como escolher Deus, nosso livre-arbítrio foi comprometido, e aí a partir disso ele desdobra, mostrando que por causa da nossa vontade de estar comprometida junto com as outras faculdades, tudo que nós produzimos é mal. E qual é a altura aqui do argumento? E o que nós temos depois da regeneração, tudo vem de Deus, inclusive a própria regeneração. Vamos a algumas evidências a mais aí do que Calvino está dizendo. Vemos essa verdade expressa claramente nas orações contidas na Escritura, que revelam nossa carência. Então Calvino ele vai começar a dar alguns argumentos que mostram que todo bem vem de Deus. E isso em vários textos da Escritura. Eu pensei alguns aqui que ele destaca. Nas orações da Escritura, nós temos evidenciado a nossa dependência de Deus. Vou pedir para... Deixa eu ver. Quem pode abrir? Josi, se você tiver com a Bíblia, por gentileza, abre pra gente em Salmo 51:10. Por gentileza. Pode ler? Não, pode deixar aberto. Pode ler? Ah, tá. Deixa aberto por enquanto. Certo. Estou aqui na reunião, eu posso pedir para você que não está ocupado. Kaique, se você estiver com a Bíblia por perto, você pode abrir no Salmo 119:36, por gentileza? 119:36? Isso. Nathalie, abre pra gente em João 15, por gentileza. E vou deixar com o Otávio, porque ele já tinha citado o texto mesmo, Filipenses 2:13. Olha, tá até aberto aqui já, que no momento eu já ia ler esse texto. Agora é. Vamos lá. Então, primeira evidência que nós temos que todo bem que nós possuímos vem do Senhor, nas orações. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Okay. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Kaique, Salmo 119:36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Excelente. O que nós temos aqui? Nós temos 3 imperativos nesses 2 salmos. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito voluntário, depende da versão. E o outro é inclina o meu coração aos teus testemunhos. Percebam, o salmista aqui está, nas 2 situações, está orando. Na primeira,
ele está orando por pedido de perdão. Ele está pedindo arrependimento para o Senhor. Ele está pedindo um coração renovado. Ele está pedindo um espírito voluntário para servir ao Senhor com integridade. Ora, se ele pudesse produzir isso, por que ele pediria? Se nós pudéssemos produzir isso, pela nossa santidade e tudo mais, por que pedir a Deus? E alguém, como nós poderíamos argumentar que não, eu consigo fazer isso? Se o próprio Davi estava pedindo para que Deus purificasse o coração dele. E o salmista, no Salmo 119, diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos. Ou seja, move o meu coração para a tua palavra. Percebem? Nem mesmo ir até a palavra do Senhor nós conseguimos. Ele precisa operar em nós. Senão nem a Bíblia a gente lê. É basicamente isso que o salmista está dizendo. Então, as orações nas Escrituras, todas elas, podem perceber. Por que nós pediríamos algo ao Senhor que nós já temos? Não faz nenhum sentido. O que nós pedimos é porque temos carência. E aqui ele pede um coração renovado e pede para ser inclinado à Escritura. Nós vemos essa dependência que nós temos, essa carência, nas palavras de Jesus Cristo. João 15, do 1 a 5. Nathalie. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, eu acho que encerra o assunto. Ou deveria encerrar, pelo menos. Sem mim nada podeis fazer. Vós sois as videiras, eu sou a videira, vós sois os ramos. Pensa um ramo seco no chão, sem vida. E aí a videira lança ali um pouquinho de seiva nele, fala, agora é com você. Não produz. Não vai conseguir se enxertar na videira. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Deus é o autor de tudo o que precisamos para a boa obra. Isso denota a nossa dependência. Quais são essas coisas que nós precisamos para executar a boa obra? A vontade e a própria execução. Otávio. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua em vós tanto o querer quanto o executar. Toda a execução. Aqui esse texto deixa evidente isso. Tudo que nós fazemos vem da nossa vontade. E é Deus que muda a nossa vontade. Logo, muda a nossa execução também. Não é a execução que faz nós termos vontade, ao contrário. Nossa vontade que nos leva a executar algo. E sem essas duas coisas, nós não produzimos nenhuma boa obra. E a Escritura diz que o Senhor muda nossa vontade, nosso querer e nosso realizar. Tudo que nós mais carecemos para realizar qualquer obra que seja realmente boa. E sobre isso Calvino diz: portanto, dessa maneira o Senhor não só inicia a boa obra em nós, mas ainda a consuma, de modo que seja dele o fato de que a vontade concebe o amor do que é reto, que a seu zelo se inclina, que ao esforço de buscá-lo se incita e se move. Além disso, que a escolha, o empenho, o esforço não são remissos, ao contrário, avançam até a execução. Finalmente, que o homem persiste neles com constância e persevera até o fim. Deus, ele move o nosso coração para amar aquilo que é reto, mas ele não apenas dá uma vontade e não tem para onde ir. Não, ele nos dá a vontade, pega, é como se ele pegasse essa vontade pela mão e levasse à execução dela, e ele sustenta essa vontade até o último dia. Essa é a obra da graça, sem a qual nós não podemos fazer nada de bom. Mas com a graça, nós queremos, nós fazemos, e permanecemos querendo e fazendo, e querendo e fazendo, até o dia da redenção.
Maravilhoso. Bom, até aí, irmãos, alguém quer comentar algo? Vocês querem Deixa falar, eu presbítero? fazer um breve comentário. Você comentou no começo lá sobre... Falou bastante sobre a regeneração. Eu lembro que um dos problemas também da visão arminiana, eu não sei se são todos eles, né? Eu sei que pelo menos já em conversa com alguns, uma vez no trabalho, eles dizem que a obra da regeneração ela não é um ato só, ela é um ato contínuo, né? É como se fosse a santificação, né? Então assim, não é, discutindo com eles, né? Tava eu basicamente sozinho com todo o pessoal, até gente que não era crente estava lá no meio da conversa. Não, o ato da regeneração ele é um ato contínuo, né? Eu esqueci a palavra agora, mas seria isso, um ato contínuo. E eu falo, não, a regeneração é um ato só. A regeneração é o fato de nós estávamos mortos e agora estamos vivos. Isso é regeneração. O Senhor nos ressuscitou. Ele não está nos ressuscitando todos os dias. E aí, não. Então, um dos problemas deles em entenderem essa questão é de que se nós, que a operação ela é divina, é do Senhor em nós, é que para eles a regeneração, para alguns deles, pelo menos a regeneração ela está sendo realizada ainda em nós, de maneira que a gente pode, então, ou não, escolher o bem ou escolher o mal, escolher a Cristo ou não escolher, né? É aquele ponto, né? É eu que tenho que querer ir ao Senhor ou não, pelas minhas próprias vontades, sem que eu dependa do Senhor. Então, eu lembro que teve essa discussão uma vez no trabalho lá e, para mim, isso foi umas coisas assim mais sem pé e sem cabeça, né? Porque regeneração ser um ato contínuo não faz sentido nenhum, né? O nascer de novo, você não fica nascendo continuamente, você nasce uma vez por todas, né? Então, para mim não fez sentido nenhum. Então eu vejo que foi um dos problemas. Mas agora só também uma outra coisa que você citou aí, eu vejo que um grande exemplo mesmo dessa questão aí de que a obra da salvação ela é tão somente do Senhor, realmente ali é o Vale dos Ossos Secos, né? Eles não tinham como se juntar sozinhos, estavam ossos sequíssimos ali, como diz o profeta. Eles não tinham, os ossos não tinham como ali, viu? Vamos juntar aqui e viver de novo aqui, pessoal, vamos tomar uma atitude aqui, vamos tomar um ato de fé, né? E ressuscitar por nós mesmos, né? Não tinha como eles fazerem isso. Então Deus até fala, profetiza, é por meio da profecia, da palavra, é eu que vou fazer isso acontecer. Então a gente vê ali no Vale dos Secos que há uma ação totalmente do Senhor, né? O Senhor é quem ressuscita, o Senhor é quem coloca, quem faz os ossos juntarem, quem coloca a carne, é quem sopra o fôlego de vida. Então e isso é maravilhoso, né? Saber que nós realmente não temos parte em nada. Uma vez eu ouvi alguém, não lembro quem, faz muito tempo, que a nossa única colaboração no Evangelho aí na obra da salvação é que somos pecadores mesmo e que precisamos ser salvos, porque de resto não tem mais o que a gente fazer. Não tem como a gente ajudar o Senhor, não tem como dar um auxílio ao Senhor, fazer qualquer outra coisa. É Ele quem de fato muda a nossa vontade para que então nós possamos ir até Ele desejando, né? E Deus, lógico, não nos leva de forma brutal, né? Vem aqui agora, você vai ser meu e pô, não quero saber se você quer ou não. Então, Ele muda a nossa vontade, a nossa disposição, né? A disposição do nosso coração para que nós possamos então viver um relacionamento maravilhoso com Ele, onde Ele nos ama e onde nós também agora podemos amá-lo, porque Ele primeiro nos amou. Só esses comentários que eu gostaria de fazer. Você resumiu os próximos 2 pontos. Não existe nada de novo sob o sol. Então vamos orar, para encerrar? Esse é meu presbítero. Eu votei nele na última eleição, viu, gente? Só para você que vota secreto, mas aqui vale a pena dizer. Vejo que és profeta. Mas é basicamente isso que o Otávio disse. E Calvino ele segue exatamente por essa linha. Bom, se não resta em nós nada, nossa natureza é pecaminosa. Tudo que vem dela é pecado. Ok. Tá, mas e aquelas coisinhas boas que nós fazemos? Não.
Isso também vem de Deus. O que sobrou para a gente, então? Nada. Ok. Então, se é isso que nós temos, Calvino aponta pelo menos duas verdades essenciais que o presbítero já resumiu muito bem. Eu só vou citar aqui as passagens de Calvino. Primeira verdade é que Deus é quem move eficazmente, a palavra eficazmente aqui é importante, a vontade do homem, e este faz o que é por ele aprovado, por Deus aprovado. Ou seja, Deus move a vontade do homem a ponto desse homem agora fazer o que Deus aprova e não mais o que Deus desaprova. Isso significa que Deus não é passivo. Deus não é um observador, muito pelo contrário. Então Calvino diz, ora, o apóstolo, sobre o texto de Filipenses 2,13, o apóstolo não está ensinando que, se aceitarmos, se nos oferece a graça de uma boa vontade. Ao contrário, que ele próprio efetua em nós o querer, o que outra coisa não é, senão que o Senhor, por seu Espírito, nos dirige, inclina, governa o coração e nele reina, como em domínio seu. Domínio seu. Eu acho essa linguagem de Calvino muito bonita. Ele faz isso vez ou outra. Ele sempre aponta o Senhor como rei, como Senhor de toda a terra e rei do nosso coração. É por isso que lá na frente ele vai dizer que a palavra do Senhor é o cetro pelo qual Cristo rege a sua igreja. Muito bonito isso. Porque é verdade, ele é o rei de todas as coisas. E ele está, quando ele adentra o nosso coração, ele reina. Cale-se diante dele toda a terra. Você acha realmente que onde a santidade do Senhor penetra com a sua graça, alguém pode não servi-lo? Satanás se curva, você não vai se curvar? A graça entrou no meu coração, mas eu resisti assim poderosamente. Por favor, quem somos nós? Deus não é passivo. Deus não é passivo. E a segunda verdade é o que o Otávio mencionou aí. É absurdo o que você disse, mas já está lá atrás. Pelágio faz escola. Porque a segunda verdade que Calvino destaca sobre isso é que não há movimento intermédio que pode rejeitar ou aceitar a Deus. Não existe limbo. Entendam isso, meus irmãos. Limbo, purgatório, esse negócio tudo é coisa de católico. Não existe. É ou não é? É crente ou não é crente? Já imaginou um meio vivo? Coisa estranha. O zumbi é o quê? Não sei. Já imaginou um bebezinho? Ó, eu tô... É muito esquisito, né? Um mês aqui eu tô meio vivo, aí vou subir, vou aumentando. Aí quando eu nasço, eu tô vivo. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que entender que a escritura, ela usa essas ilustrações, essas analogias, essas figuras de linguagem com propósito. Quando ela fala de novo nascimento, é porque ela está aludindo ao nascimento físico, certo? Ela está fazendo uma alusão para que nós entendamos o que acontece no nosso espírito. Então imagina, você pensar que o espírito nasce devagar, você teria que imaginar que o corpo nasce também, a gente tem meia vida, é tipo meia fase, sabe? Você bota o negócio 220 na tomada 110, muito esquisito. Não funciona. Então, citando Agostinho, Calvino diz assim, tá? Essa aqui é uma citação de Agostinho, tá? Como vieste? Crendo. Teme que, enquanto arrogas para ti que o caminho justo foi por ti encontrado, do caminho justo não venhas a perecer. Dizes, vim de meu livre-arbítrio, vi por minha própria vontade. Por que te inflas? Queres saber que também isso te foi dado? Ouviu proclamar, ninguém vem a mim, se meu Pai não trouxer. Quem veio? Fomos nós, realmente, é verdade isso. Quem creu? Fomos nós. Quem quis? Fomos nós. Mas não tem um caminho intermédio ali, onde nós recebemos um pouquinho, então nós decidimos para que lado nós vamos. Não. Nós estamos no inferno. E o nosso Senhor nos tira e nos leva. Por quê? Porque ninguém vai a Ele se o Pai não o levar. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Não existe caminho intermediário. Ou Deus leva até metade do caminho e depois o restante é conosco? Não. Ele traz, ele leva até Cristo. Isso também é verdade, e aqui entra, já pegando um gancho também, que o Otávio disse, no caminho da santificação. De tal modo que nossa obediência, após termos recebido graça, não vem de nossa capacidade de auxiliá-la.
O reverendo Ellerson, vez ou outra, relembra isso, e com muita justiça, que é uma grande confusão. Boa parte dos problemas que nós temos de interpretação quanto à regeneração e tal, e a salvação em si, é que nós não conseguimos diferenciar regeneração de santificação. Nós unimos as duas coisas, ou justificação de santificação. Regeneração, como o Otávio disse, é um ato único. Deus nos dá nova vida. E a partir daí se começa um processo de, digamos assim, aperfeiçoamento. Certo? Só que, mesmo nesse processo de aperfeiçoamento, nós continuamos dependendo da graça do Senhor. Calvino, em outro lugar, diz: tudo que vires de mal em mim é meu mesmo. Tudo que vires de bom em mim é Cristo. E quanto mais nós crescemos em santidade, mais coisas boas as pessoas veem em nós. Mas não vem de nós, vem do próprio Senhor. Então ele diz assim: nada reclamo se entendem que, desde quando, uma vez fomos pelo poder do Senhor subjugados à obediência da justiça, por nós mesmos avançamos e somos inclinados a seguir a ação da graça. Pois certíssimo é que onde reina a graça de Deus, existe essa prontidão de obedecer. Entretanto, de onde procede isso, senão que o Espírito de Deus, sempre consistente consigo mesmo, nutre e fortalece a constância da disposição de perseverar na obediência que gerou a princípio? E Calvino aqui está dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês querem dizer que nós é que progredimos em santidade? Ninguém duvida disso. Porque, afinal de contas, quando a graça impacta o coração, é normal a vontade de querer segui-la. É a coisa mais natural do mundo. Na verdade, é a única coisa que pode acontecer. Mas, da onde vem essa vontade de segui-lo? Não vem do mesmo Espírito que não apenas gera a vida, mas sendo coerente com o que ele fez no começo, ele continua sustentando essa vida? É dele que vem a nossa perseverança. E desse fato fica evidente que não existe algo como graça cooperadora, mas sim a graça operadora. A graça do Senhor, ela não coopera em nenhum momento da nossa vida. Ela não coopera. Todas as vezes que a graça especial do Senhor age em alguém, ela opera. Ela é operante, não cooperante. Não é lado a lado. É a graça e o escravo da graça debaixo dela. 1 Coríntios 15:10 diz que, tendo eu trabalhado... vamos abrir, vai. Não vou citar de cabeça, não. Heloísa, você consegue ler pra gente 1 Coríntios 15:10? Consigo. Hum. 15:10, né? 10. Aproveitar só pedir pro Felipe acordar aí pra gente, por favor. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pela graça sou o que sou. Eu trabalhei muito mais do que eles, os opositores de Paulo, e até mesmo mais do que muitos outros discípulos de Cristo. Mas aí Paulo, então, dá um passinho para trás disso. Não eu. Graça de Cristo. Sobre isso, Calvino diz: ora, o apóstolo não está escrevendo que a graça do Senhor havia operado com ele, de modo a fazer dele coparticipante do labor, senão que, antes, transfere todo o louvor da ação somente à graça, mediante esta correção. Todavia, não eu, diz ele, mas a graça de Deus que estava presente comigo. Graça de Deus que estava presente comigo. Ou a graça de Deus que operou em mim. Eu fiz tudo isso, mas não eu, a graça. Onde está a cooperação aí? Ele está dizendo, não fui eu que fiz, apesar de ter sido eu que fiz. Minhas mãos estavam lá, mas o que me levou a agir, a trabalhar, foi tão somente a graça. Sem graça eu não teria feito nada disso. Ela é a causa última de todas as coisas. Ela é a causa última de todas as coisas. Do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso serviço ao Senhor, da nossa santificação. E aqui, nesse ponto, eu me lembrei de uma citação de Agostinho,
Isadora, você está ouvindo? Sim, Então vamos lá, minha agostiniana favorita. Me explica a frase. Disso Agostinho diz: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. tudo aquilo que nós temos, até o desejo de desejar o próprio Deus, vem dele mesmo. Então, assim, nada que nós temos vem de nós, é tudo dom, tudo graça. Exatamente. É isso. Exatamente. Concede-me o que me ordenas. O Senhor tem um mandamento. O Senhor tem uma vontade para nós. O que Agostinho diz? Senhor, sabe isso aí que o Senhor quer que eu faça? Que o Senhor está me ordenando fazer? Concede que eu realmente faça. Concede que eu realmente consiga executar a tua vontade. E depois que o Senhor conceder que eu esteja apto e pronto para servir-te, então você pode ordenar o que você quiser. O que o Senhor quiser. Porque a sua graça já me preparou. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Concede-me o que me ordenas. E ordena o que quiseres. Se o Senhor nos capacitar com graça, Ele pode ordenar a coisa mais difícil do mundo. Nós faremos. Por causa da graça, não por causa do nosso coração. Agora, sem a graça, Ele pode nos ordenar a coisa mais simples de todas. Nós nunca conseguiremos fazer. Nunca conseguiremos fazer. E Calvino, então, ele encerra esse capítulo colocando duas posições de Agostinho sobre esse assunto. Eu não vou esmiuçar elas, eu só trouxe as citações, porque Calvino ele dedica uma sessão ali no finalzinho, os 2 últimos parágrafos do capítulo são para falar sobre Agostinho. E aqui vale um adendo que é importante. Ontem nós estávamos almoçando junto, eu, Ivan, Felipe, o Juan também estava, e acho que foi. Estão me ouvindo aqui? Tudo bem? Agora sim. Beleza. Sim, eu estava ontem, então, almoçando com os meninos, e a gente conversando sobre vários assuntos, reforma e tal, e não sei como chegou no assunto, mas o Felipe disse que o grande problema, né, da Igreja Católica é justamente a questão da autoridade. Está correto. Eles colocam a tradição pau a pau com a Escritura, na verdade colocam acima, mas eles dizem que está pau a pau. Por que, então, Calvino ele fica citando toda hora a patrística? E não só a patrística, mas ele fica citando toda hora Agostinho. Por 2 motivos. Primeiro, porque é quem ele tinha para consultar, certo? E segundo, porque ele está virando as armas dos romanos, dos romanistas, contra eles mesmos. Olha, vocês dizem que é a tradição que interpreta a Bíblia? Muito bem, olha aqui o que Agostinho está falando. Nem no seu critério você se sustenta. É por isso que Calvino faz isso. É de extrema importância esse movimento que ele faz. Pode perceber, a retórica dele é sempre assim. Ele dá o assunto, aí ele argumenta biblicamente, e ele encerra, ou entre os argumentos bíblicos, ele coloca uma posição de algum dos pais da igreja. Para provar que tanto a escritura quanto até mesmo a tradição, elas concordam com essa doutrina. E Agostinho, então, tem um grande peso nisso. É com certeza o pensador que mais tem proximidade com o calvinismo de toda a patrística, pelo menos do que chegou até nós, é claro. E foi o que deu um grande impacto na Reforma Protestante. Calvino, então, encerra esse capítulo sobre o quão nossa natureza está distante do Senhor e quão nós não podemos produzir nada de bom e o que produzimos vem da graça do Senhor, citando 2 posições, pelo menos, de Agostinho. A primeira delas, a vontade é acionada pela graça. Como se fosse um botãozinho, nossa graça está ali, a nossa vontade está ali, desligada, inativa para as coisas boas, e a graça é como se apertasse o botão e energizasse tudo aquilo. Move a nossa vontade. Agostinho diz assim, no livro da Correção e da Graça: a graça de persistir no bem foi dada a Adão,
se ele a quisesse exercitar. A nós nos é dada para que queiramos, e por meio da vontade superemos a concupiscência. Portanto, teria ele tido o poder se o quisesse, porém não teve o querer para que pudesse. A nós é dado não só o querer, mas ainda o poder. A primeira liberdade foi de poder não pecar. A nossa é muito maior. Não poder pecar. Quando o Senhor nos impacta com a graça, quando Ele muda a nossa vontade, Ele nos leva à santidade. Nós não podemos pecar. Quando o Senhor nos concede graça para isso. É claro que isso não anula a nossa responsabilidade de santificação. Não é isso que eu estou dizendo. Só percebam que a gente está focando aqui em um lado. Nós vamos chegar lá quando nós vamos falar da santificação e da necessidade que nós temos de agir para isso. Somos responsáveis por isso. Mas o ponto que estamos enfatizando aqui é que a graça ela nos leva a toda a santidade. E a verdadeira liberdade que Agostinho pontua é exatamente essa. É a liberdade de não pecar. Adão podia não pecar. Nós podemos não pecar. Nós não podemos pecar com Cristo. E chegará o dia que essa potencialidade ela será levada ao máximo ato. Lá no céu nós não poderemos pecar de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a segunda posição de Agostinho é que, como nós vimos, a vontade ela não é anulada, mas ela é dependente da graça. Vejam que são pontos que nós já falamos, mas é que Agostinho traz Calvino traz as palavras de Agostinho. E explicando uma dessas citações, Calvino fala: a vontade humana alcança a graça não mediante a liberdade, mas a liberdade mediante a graça. E impresso o senso do deleite por meio da mesma graça, a vontade se conforma à perpetuidade que se reforça de insuperável firmeza, e a regela aquela jamais desfalece. Desertando-a, de pronto se esboroa, que pela graciosa misericórdia do Senhor não só se converte ao bem, mas ainda convertida nele persevera, que a polarização da vontade humana em relação ao bem, e após a polarização, a constância depende unicamente da vontade de Deus, não de qualquer mérito seu. Gravem essa frase. A vontade humana alcança a graça não mediante a liberdade. Não é a nossa vontade que vai até a graça de Deus. Não é a nossa liberdade que nos leva à bem-aventurança. Não. É a liberdade que é alcançada mediante a graça. Só existe liberdade onde há graça. Nós não somos livres, mas em Cristo, na graça de Cristo, nós somos libertados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade. Sem essa graça, que não é mérito nosso, nada procede da nossa natureza corrompida, senão o condenável. Senão o condenável. Bom, meus irmãos, por hoje, nossa, 1 hora certinho, estou até emocionado. Ponto final. Não vou falar mais nada. O conteúdo foi esse. Mas então, no próximo estudo, nós vamos avançar para o capítulo 4º, que é um capítulo um pouco menor, eu acredito que dê para a gente cobrir aí em um estudo, provavelmente. E Calvino fala sobre como Deus opera no coração humano. Porque pensem, se a vontade está mitigada, desertada, nós estamos mortos, nada procede de nós como é bom. Então, como funciona a operação de Deus no coração de diferentes pessoas? Então, Calvino vai dizer como que Deus opera no coração do salvo, do ímpio e até mesmo de Satanás. É muito interessante o capítulo 4. E depois do capítulo 4, ele encerra essa parte e aí chega o momento onde toda pessoa que gosta aí da briga vai se deleitar, que é onde Calvino refuta tudo quanto é tipo de argumento a favor do livre-arbítrio. Ele vai bater em um por um, assim. Vocês vão perceber uma coisa muito engraçada. São os mesmos argumentos até hoje. Não mudou um. Não mudou. É tudo igual. Calvino já rebateu, já convenceu, já refutou o que tinha para refutar lá atrás. A pessoa não lê Calvino, né? Eu conheci um arminiano uma vez que disse que Armínio superou Calvino. Eu perguntei para ele quantas obras de Armínio e de Calvino ele tinha lido. Nunca leu Calvino. Se tivesse lido, não seria arminiano. Porque realmente é um embate sem dó, viu?
É legal. Mas primeiro, nós vamos ver como Deus opera no coração de todos aqueles que estão debaixo do seu poder. Meus irmãos, da minha parte é isso. Algum comentário? É o momento. Tenha vontade. Eu estava esperando a Mariana encerrar, ela sempre termina. Se bem que da última vez que ela falou alguma coisa, ela inventou de fazer exercício, né? Não deu certo. Não, eu tô bem aqui. Tô me estabelecendo do exercício que eu fiz hoje. Eu me lembrei porque eu parei de fazer. Não é fácil, não. Não é Só por fácil, Deus, não. mesmo. Só pela graça do Senhor. Isso aí. Vamos orar pra gente encerrar. Pedir pra... Tem alguém aqui? Acho que todo mundo já participou. Então, vou pedir pro Otávio, exceto eu, o único oficial do nosso encontro, que ore pra gente encerrar, por gentileza. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por este momento precioso, onde podemos, mais uma vez, estudar, ó Deus, estas preciosidades, Senhor. Obrigado, Senhor, por este rico privilégio de aprendermos um pouco mais, Senhor Deus, da tua palavra, destas doutrinas tão importantes para a nossa vida, para a nossa fé cristã, para a nossa caminhada e para o nosso relacionamento com o Senhor. Entendendo, Senhor, um pouco mais a obra da salvação, reconhecendo que todas as coisas provêm tão somente do Senhor, que é tão somente o Senhor quem realiza em nós o querer, o efetuar, que nós nada podemos fazer, ó Deus, para cooperar com o Senhor nesta obra, mas louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome, glorificar a Ti, porque o Senhor é o único, ó Deus, quem efetua em nós todas estas coisas. O Senhor é quem nos ressuscitou, o Senhor é quem nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor, ó Deus, é quem abriu os nossos olhos para compreender a tua palavra. O Senhor é quem trocou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. O Senhor mesmo é quem nos limpou pelo lavar regenerador do teu Espírito, para que então nós pudéssemos, Senhor, nos achegar a Ti e termos parte com o Senhor, sermos adotados pelo Senhor, sermos feitos Teus filhos, família Tua, Senhor. Então, somente por intermédio de Cristo e da Sua obra na cruz do Calvário. A sua obra redentora, a sua vida, morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de aprender mais sobre isso, ouvir mais sobre isso, que nós possamos realmente todos os dias nos lembrar destas maravilhas, ó Deus, das doutrinas da graça, e que as nossas vidas, Senhor Deus, possam condizer, ó Deus, com tudo isso que temos aprendido. Nós possamos realmente viver como os verdadeiros eleitos do Senhor, revestir-nos, ó Deus, como verdadeiros eleitos teus, e vivermos assim, então, para a glória e o louvor do teu nome, e proclamarmos a verdade do Evangelho, a beleza do Evangelho, para que mais pessoas conheçam o Senhor e mais o teu nome seja honrado e glorificado. Fica conosco, Senhor, no decorrer desta semana, e que então tudo que fizermos seja para a tua glória e para o teu louvor. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês. Peço aí que estejam em oração pela semana de provas. Uma prova braba de hebraico quinta-feira para fazer. Orem aí para que o Senhor me dê graça, porque não é brinquedo, não. E o Senhor abençoe vocês e dê um restante de semana abençoado. E aqueles que puderem, nós nos vemos na quarta-feira no estudo bíblico. Continuaremos estudando lá o
o Catecismo Maior com o reverendo Wellerson. Tem alguém que esteja no computador que consiga tirar aquele print igual a Damares faz? Pelo menos